Saravá, minha gente, que a bênção de Deus, de Oxalá e dos nossos amados pretos velhos alcance cada coração que se abre para aprender. Hoje nós vamos falar de uma das linhas mais queridas, mais respeitadas e mais emocionantes da Umbanda, a linha dos pretos velhos. Quando se fala em preto velho, não se fala apenas de uma entidade espiritual. Fala-se de memória, de dor transformada em luz, de sofrimento transmutado em caridade, de sabedoria que não grita, mas cura em silêncio. Preto velho é colo espiritual, é conselho firme dito com mansidão. É a paciência do tempo ensinando que nenhuma ferida é maior que a força da fé. Para compreender os pretos velhos, é preciso olhar com respeito para a história do povo negro no Brasil. Muitos africanos foram arrancados de suas terras, de suas famílias, de seus idiomas, de seus reis, de suas aldeias, de seus cultos e de suas memórias. Foram trazidos em navios de dor, separados de seus parentes, vendidos como mercadoria e obrigados a trabalhar de sol a sol. A escravidão tentou esmagar corpos, calar cantos, apagar nomes e quebrar a dignidade. Mas há uma coisa que a violência dos homens não conseguiu destruir: a força espiritual daquele povo. Muitos dos que chegaram aqui sofreram humilhações que a nossa boca mal consegue pronunciar. A chibata, o cansaço, a fome, a saudade, a perda dos filhos, a separação das famílias, a imposição de uma fé que muitas vezes vinha acompanhada de medo e castigo. E, ainda assim, nas noites escondidas, longe dos olhos do Senhor e do Feitor, o povo cantava, dançava, rezava, tocava, chamava seus ancestrais e mantinha viva a chama dos orixás. Essa resistência espiritual é uma das raízes mais profundas da nossa Umbanda. Dentro daquele mundo duro, envelhecer era quase um milagre. Um negro escravizado que chegava à idade avançada carregava no corpo as marcas do trabalho e na alma a experiência de quem viu muita coisa. Esses mais velhos eram chamados com carinho de tio, tia, vovó. Eles eram conselheiros, curadores, contadores de histórias, guardiões de segredos, rezadores, conhecedores de ervas e de palavras que acalmavam o desespero dos mais novos. Na Umbanda, essa força ancestral se manifesta na linha dos pretos velhos. Espíritos que chegam com humildade, mas com uma autoridade espiritual imensa. Quando um preto velho chega no terreiro, o ambiente muda, a energia fica mais serena, mais profunda, mais acolhedora. Eles vêm devagar, muitas vezes curvados, com fala pausada, com gestos simples. Alguns usam o cachimbo como elemento de trabalho espiritual. Outros seguram o terço, o rosário, a guia de contas, o galinho de arruda, a pemba, a vela, o copo d'água. Mas ninguém se engane com a simplicidade. Por trás daquela fala mansa, existe uma força capaz de desfazer demanda, quebrar orgulho, acalmar obsessão, limpar miasma espiritual e mostrar ao filho de fé o caminho da verdadeira reforma interior. Preto velho não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele fala baixo, mas a alma escuta alto. Às vezes uma frase simples de pai Joaquim, vovó Maria Conga, pai Benedito, vovó Cambinda, pai Antônio, tia Maria, vovó Catarina ou tantos outros trabalhadores dessa linha vale mais que um discurso inteiro. Eles dizem: meu filho, tenha paciência, e a pessoa chora. Dizem: minha filha, perdoar não é aceitar a maldade, é soltar o peso, e o coração entende. Dizem: caminho se abre com fé, mas também com atitude, e a vida começa a mudar. A linha dos pretos velhos representa a humildade, a resignação elevada, a força de vontade, a paciência, o amor e a caridade. Mas cuidado, resignação aqui não significa fraqueza. Resignação espiritual é saber atravessar a dor sem permitir que ela apodreça o coração. O preto velho conhece a dor, mas não cultiva ódio. Conhece a injustiça, mas não se torna injusto. Conhece a humilhação, mas responde com luz. Isso é uma das maiores lições dessa linha. A verdadeira evolução não está em nunca ter sofrido, mas em não permitir que o sofrimento nos transforme em instrumentos de treva. Muita gente chama os pretos velhos de psicólogos do astral, e há beleza nessa expressão. Eles escutam como poucos. Não escutam só a palavra que sai da boca, escutam a dor escondida, a culpa antiga, o medo que a pessoa disfarça, a mágoa que ela não contou para ninguém. No atendimento, o preto velho acolhe, mas também educa. Ele não passa a mão na cabeça do erro. Ele ensina responsabilidade. Ele mostra que espiritualidade não é fugir da vida, é aprender a viver melhor, com mais consciência, mais fé e mais respeito ao próximo. Nos trabalhos de Umbanda, os pretos velhos atuam muito na cura espiritual, no descarrego, na desobsessão, na quebra de demandas, na orientação familiar, na harmonização de lares e na sustentação emocional dos filhos. Suas rezas são profundas.
Suas mirongas são simples aos olhos, mas fortes no fundamento. Um café, uma vela, uma folha, uma fumaça cruzada, uma oração bem feita, um ponto cantado com fé, tudo isso pode se tornar ferramenta de limpeza, proteção e encaminhamento quando está nas mãos espirituais de um verdadeiro trabalhador da caridade. É importante compreender que nem todo espírito que se apresenta como preto velho foi, necessariamente, uma pessoa negra escravizada em sua última encarnação. A espiritualidade é vasta. Muitos espíritos utilizam essa veste fluídica porque nela encontram a forma adequada de trabalhar a humildade, a sabedoria, a ancestralidade e a caridade. Porém, mesmo quando essa manifestação é simbólica, ela deve ser tratada com profundo respeito, porque carrega a memória sagrada de um povo que sofreu, resistiu e deu ao Brasil uma das maiores riquezas espirituais do mundo. Os nomes dos pretos velhos também carregam história. Muitos vêm como Pai João de Angola, Vovó Maria do Congo, Pai Benedito de Aruanda, Pai Joaquim das Almas, Vovó Cambinda, Pai Cipriano, Tia Rosa, Vovó Rita. Alguns nomes remetem a nações africanas, como Congo, Angola, Cambinda, Guiné. Outros lembram fazendas, lugares, antigas marcas sociais, caminhos de vida e de trabalho. Mas, na Umbanda, o nome não é vaidade. O nome é chave vibratória. Quando chamado com respeito, firma a presença daquela entidade, daquela falange, daquela força de luz. A regência mais associada aos pretos velhos é a de Obaluaê, também chamado Omolu em muitas casas. O grande senhor das curas, das transformações, das doenças vencidas, da passagem entre a dor e a renovação. Mas os pretos velhos podem trabalhar nas forças de diversos orixás. Há pretos velhos de Oxalá, trazendo paz e perdão. De Ogum, cortando demandas. De Xangô, orientando justiça. De Oxum, curando feridas afetivas. De Iemanjá, acolhendo emoções profundas. De Nanã, trazendo ancestralidade e sabedoria antiga. A linha é uma, mas suas irradiações são muitas. As cores mais comuns dessa linha são o preto e o branco. O preto não representa maldade, representa mistério, ancestralidade, recolhimento, profundidade. O branco representa paz, elevação, fé, luz. Em algumas casas, o lilás também aparece, ligado à transmutação, à cura e à espiritualidade. Muitos pretos velhos trabalham com terços, rosários e guias feitas com sementes conhecidas como lágrimas de Nossa Senhora. Essas sementes, simples e belas, lembram que a dor também pode virar oração. Quanto às oferendas e elementos de firmeza, cada casa tem seu fundamento e sua orientação espiritual. Em muitos terreiros, os pretos velhos recebem café preto, bolo de fubá, milho, tapioca, mandioca, tutu de feijão, vinho tinto, vinho moscatel, às vezes cachaça com mel, sempre conforme a tradição da casa e a orientação da entidade. Mas é preciso lembrar, entidade de luz não se compra com comida, bebida ou vela. O elemento material é ponto de ligação, é símbolo, é ferramenta. O que sustenta o trabalho é fé, respeito, caridade e merecimento. O cachimbo do preto velho também merece explicação. Ele não é vício, não é a dor no vazio, não é teatro. Quando usado com fundamento, o cachimbo é instrumento de trabalho. A fumaça pode ser utilizada como elemento de descarrego, de limpeza, de cruzamento energético. A entidade manipula aquele elemento, direciona, assopra, firma, corta, sela. Mas tudo deve ser feito dentro da disciplina do terreiro, com responsabilidade, sem exagero e sem confundir fundamento espiritual com hábito humano. Uma gira de pretos velhos costuma ser uma das mais emocionantes. Os pontos cantados chamam a força da senzala espiritual, de Aruanda, das almas santas e benditas, dos velhos de luz. O atabaque pode tocar com suavidade. A corrente firma o pensamento. O congá se ilumina e os médiuns preparados entram em sintonia. Quando a entidade se aproxima, muitos sentem vontade de chorar. Esse choro, muitas vezes, é limpeza. É a alma reconhecendo um amor antigo. É como se alguém dissesse por dentro: agora você pode descansar um pouco, porque tem um velho cuidando de você. Mas é preciso falar também da responsabilidade dos médiuns. Incorporar preto velho não é fazer voz fraca, andar curvado e repetir palavras antigas. Mediunidade exige estudo, disciplina, humildade, firmeza moral e compromisso com a caridade.
O médium precisa cuidar da própria conduta, porque a entidade de luz trabalha melhor em aparelho equilibrado. Preto Velho ensina humildade, mas não aceita preguiça espiritual. Ensina paciência, mas não apoia a acomodação. Ensina caridade, mas não alimenta a vaidade. Os pretos velhos combatem obsessores e quiumbas com uma força silenciosa. Muitas vezes, enquanto a pessoa só vê um velho sentado, pitando seu cachimbo e rezando baixinho, no campo espiritual há uma verdadeira batalha acontecendo. Eles desatam laços, retiram cargas, encaminham espíritos sofredores, doutrinam entidades endurecidas, quebram magias negativas e protegem os filhos. A grandeza dessa linha está justamente nisso. Fazem muito sem alarde, trabalham muito sem pedir aplauso, curam muito sem querer reconhecimento. O dia 13 de maio é muito lembrado como dia de homenagem aos pretos velhos, por estar ligado à abolição legal da escravidão no Brasil. Mas, dentro da consciência espiritual, esse dia não deve ser apenas festa, deve ser memória, respeito e reflexão. A liberdade assinada no papel não apagou as dores, nem corrigiu de imediato as injustiças. Por isso, homenagear Preto Velho é também combater o racismo, respeitar a ancestralidade negra, honrar a cultura afro-brasileira e reconhecer que a Umbanda deve ser sempre casa de acolhimento, nunca de preconceito. Quando se ajoelha diante de um preto velho, ninguém se ajoelha diante de fraqueza. Ajoelha-se diante de uma força que venceu o ódio, diante de uma sabedoria que atravessou o tempo, diante de uma caridade que não escolhe cor, idade, religião, riqueza ou posição social. Preto Velho atende o rico e o pobre, o jovem e o velho, o crente e o descrente, o aflito e o arrogante, mas todos saem de sua presença com uma semente plantada, a semente da humildade. E se há uma oração que combina com a vibração dos pretos velhos, é aquela que nasce simples, do fundo do coração. Então, com respeito, firmemos agora o pensamento: salve os pretos velhos de Aruanda. Salve Pai Joaquim, salve Pai Benedito, salve Vovó Maria Conga, salve Vovó Cambinda, salve todos os velhos e velhas trabalhadores da luz. Que suas bênçãos limpem nossos caminhos, acalmem nossas aflições, curem nossas feridas e fortaleçam nossa fé. Que todo orgulho seja dobrado pela humildade, que toda mágoa seja lavada pelo perdão, que toda demanda seja cortada pela força da caridade, que o café esteja firme, que a vela esteja acesa, que a reza suba aos céus e que a paz desça sobre nossas casas. Adorei as almas. Saravá os pretos velhos. Minha gente, a maior lição dos pretos velhos é simples e profunda. Quem tem luz não precisa humilhar ninguém. Quem tem sabedoria não precisa gritar. Quem tem fé não desiste no primeiro tombo. E quem trabalha com Deus transforma até cicatriz em instrumento de cura. Que cada um leve essa força para a vida diária, mais paciência, mais respeito, mais escuta, mais caridade. Porque Preto Velho não vive apenas no terreiro. Preto Velho vive onde há um coração disposto a servir, perdoar, aprender e amar. Saravá, meus filhos. Que as santas almas benditas cubram todos nós com seu manto de paz.